Olá, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos começar mais uma aula da nossa escola dominical. E hoje, amados, estamos começando a nossa nova revista, Uma Vida, Uma Boa Vida. Aqui uma revista da coleção Nossa Fé. Muito interessante, com lições preciosas para o próximo trimestre, esses próximos domingos. Então, eu peço que você estude, que você leia as lições, medite, esteja preparado para tudo aquilo que Deus quer nos ensinar com essas lições preciosas. Vamos começar com uma oração? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela semana que nos deste, te agradecemos pela saúde, pelo trabalho, pela nossa família e pela nossa igreja, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque se estamos bem, se estamos aqui, se estamos, ó Pai, vivos, é porque o Senhor permitiu, porque o Senhor tem cuidado de nós. E muito obrigado, ó Pai, por mais uma sessão de lições que vamos iniciar, ó Pai, neste domingo. Que esses domingos, ó Pai, sejam abençoados, sejam, ó Pai, para crescimento e edificação do teu povo, Senhor. Usa a minha vida, usa a vida do presbítero Carlinhos, Senhor, para que possamos transmitir aos jovens, à nossa classe, as verdades da tua palavra, possamos viver a cada dia aquilo que iremos aprender, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje então é mais uma introdução da nossa revista, desse trimestre, e a primeira lição é sobre a pergunta inevitável: o que é uma boa vida? Então, se você ainda não tem a revista, pegue, já está lá com a Nádia, pegue durante a semana ou pegue no domingo, se você for no domingo à igreja, pode pegar com a Nádia, tá bom? É importante para vocês poderem acompanhar e estar estudando também durante a semana. Então, essa primeira lição, que é uma introdução, fala realmente sobre uma pergunta que indaga a todo ser humano: o que é uma boa vida? Você tem vivido uma boa vida? Se você morresse hoje, você poderia olhar para trás e dizer: eu vivi uma vida boa, eu vivi uma boa vida. E o que seria essa boa vida? E como lição, como texto base da nossa lição, nós temos dois textos, eu peço que os amados abram: 2 Timóteo 4, 6 a 8 e 2 Coríntios 11, 22 a 28. Vamos ver primeiro 2 Timóteo? 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Aqui Paulo, já no fim da sua vida, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E agora o segundo texto, 2 Coríntios 11, 22 a 28. Também Paulo escrevendo aqui aos Coríntios, 2 Coríntios 11, 22 a 28. Diz assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, e uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios,
em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Irmãos, vejam bem esse contraste aqui. O mesmo Paulo, o apóstolo Paulo, no primeiro texto que nós lemos em 2 Timóteo, ele fala que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Em 2 Coríntios, ele já fala que ele passou por muitas tribulações, fome, nudez, perigos, espada, foi açoitado, preso, frio e tantas outras coisas. Então, parece aí uma contradição do apóstolo Paulo. Olha só, no primeiro texto, Paulo olha para trás e ele fica satisfeito com o que vê. Ele está fazendo um resumo, né? Ele já está idoso, já está próximo da sua morte, e ele faz um resumo sobre a sua vida. Ele olha para trás e ele fala: olha, eu combati o bom combate e eu completei a carreira. Então é como se ele olhasse para trás e visse que teve uma boa vida. Mas como isso se harmoniza com o que nós lemos em 2 Coríntios? Em 2 Coríntios, ele passou por muitas tribulações. Olha só, perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, perigos na cidade, no deserto, fome, tantas outras coisas como nós lemos aqui agora há pouco. Então, o que afinal é uma boa vida? Se Paulo olha para trás e fala que combateu com o bom combate, né, guardou a fé, completou a carreira, e Paulo teve uma vida tão sofrida, como ele pode chegar a essa conclusão de que teve uma vida boa, uma boa vida? O que é uma boa vida? Aos olhos humanos, aos olhos do mundo, e muitas vezes aos nossos olhos também, isso é ter uma boa vida. Ter amigos, bons amigos, viajar o mundo inteiro, poder ficar em hotéis luxuosos, conhecer lugares belíssimos, festas, baladas, diversão, curtição, ter carros, casas, um grande amor, ter saúde e ver a sua família saudável, bem, feliz, ter muito dinheiro, dinheiro não ser problema para você. Então, aos olhos do mundo, aos olhos humanos, isso é ter uma vida boa, isso é uma boa vida. Então, se você tiver tudo isso durante a sua vida, você pode olhar para trás e dizer: olha, realmente eu tive uma boa vida. Mas a lição, a revista desse trimestre, vai falar de uma boa vida com outros princípios. Uma boa vida com o que? Com o que realmente importa. E o que realmente importa para você? O que realmente importa na sua vida? O que realmente importa na vida de um cristão? Coisas ou pessoas? Poder, dinheiro, status ou vidas transformadas? Ou vida de testemunho? Ou uma vida cristã, autêntica, verdadeira? Paulo sofreu muito, mas ele combateu o bom combate. Ele levou muitas pessoas a Cristo, ele pregou o evangelho, ele ensinou, ele se doou por Deus, pela igreja. E até hoje nós somos abençoados pelas suas cartas, pelas suas palavras e pela missão de Paulo. Então, ter uma boa vida, a gente precisa entender o que realmente importa. O que realmente importa,
hoje em 2021 e vai sempre importar ano que vem, daqui 10 anos, 100 anos e para sempre. Olha só, aqui na revista, na introdução, fala assim: a questão sobre a vida boa persegue todo ser humano, desde os primeiros dias de sua consciência. Por sermos humanos, fazemos perguntas sobre o nosso significado e o nosso propósito. É claro que essas perguntas nem sempre surgem com muita nitidez. Mas diante de tantas tragédias, doenças graves, violência, injustiças, ou após vermos nossas esperanças pessoais despedaçadas, nós podemos nos perguntar: por que minha vida não é tão boa? Como posso ter uma vida boa? Ou até ficar comparando com os ímpios a nossa vida com a vida do ímpio. Por que a vida do incrédulo é tão boa, tão feliz e a minha tão mais ou menos? Essa revista vai tratar da boa vida, não a boa vida ilustrada nas propagandas de cerveja, da mídia, nas redes sociais, Instagram, de viagens, de sucesso, de status, de carreira, mas uma boa vida baseada no que realmente importa e continuará importando daqui a 1000 anos. Nós vamos aprender aqui, a partir de hoje, o que realmente importa nas nossas vidas. Como realmente nós vivemos uma boa vida, sermos felizes, apesar das circunstâncias. E aqui a revista, essa primeira lição, como introdução, ela traz grandes paradoxos. Então, ela vai trazer 4 paradoxos que nós vamos aprender durante toda essa revista. E aí eu trouxe para os amados entender o que é o significado de paradoxo, só para a gente refletir aqui, trazer à memória. Paradoxo, aparente falta de nexo ou de lógica, contradição. Então, nós vamos falar sobre uma boa vida durante todas essas lições, e aí vai ter aqui alguns paradoxos que parecem coisas contraditórias sobre ter uma boa vida. E o primeiro paradoxo que o autor aqui traz é esse. Olha só, prestem atenção. Muitas vezes, aquilo pelo qual lutamos é o de que menos precisamos, ou até o que nos fará muito mal. Por outro lado, o que mais tememos pode se tornar nossa maior bênção. Então, às vezes nós estamos lutando diariamente, dedicando toda a nossa inteligência, nossa criatividade, nossos esforços, nossa inteligência, nosso tempo, muitas vezes em algo que menos precisamos, ou até algo que nos fará muito mal. Vamos entender um pouquinho aqui em 3 tópicos que o autor traz para a gente. O primeiro é que nós precisamos entender que a vitória pode vir do sofrimento e da perda. Um exemplo que traz aqui na revista, muitas pessoas que vão presas, que ficam presas, vão para a prisão. Cometeram algo errado ou estavam numa vida totalmente errada e vão presas. E na prisão, elas se convertem. Elas conhecem a Cristo. E elas têm a oportunidade, ali elas cumprem sua pena e após sair da prisão, elas têm um recomeço. Uma vida muito mais justa, uma vida muito mais feliz, porque conheceu a Cristo. É um recomeço. A pessoa sofreu, a pessoa teve perdas, a pessoa viveu dias difíceis de prisão, consequência do pecado e dos seus erros, mas nesse momento difícil, ela tem um encontro com Cristo e ela recomeça. Então, outro exemplo que fala aqui na revista, olha só. Certa vez conheci um jovem violento, viciado em drogas, sem amigos e abandonado pela família. Esse jovem foi atropelado por um trem de 120 vagões. Ele estava drogado na ferrovia e foi atropelado por esse trem.
Esse jovem ficou muito tempo na UTI e depois muitos dias no quarto. E todo esse tempo no quarto ele não recebeu visita, porque foi abandonado por amigos e pela família, pela vida que ele tinha. Porém, durante esse período ele foi visitado por um pastor. A única visita que ele teve foi um pastor. E isso o fez pensar que de todas as pessoas que ele conhecia, só Jesus se importou com ele no momento de sua dor. E aquele jovem repensou sua vida e Deus o regenerou. Ele aceitou a Cristo. E a partir daquele momento difícil, de quase morte, né? Dias na UTI, ali naquele hospital, e aquela visita daquele pastor, Deus o regenerou para uma nova vida. Então, esse primeiro ponto nos faz entender que a vitória pode vir do sofrimento e da perda. E que uma boa vida não é ausência de sofrimento. Então, que fique bem claro que essa série de lições não vai falar sobre a teologia da prosperidade, que você vai ter, que você vai conquistar, que você vai ter poder, que você vai ter dinheiro, que você vai ser feliz pelas coisas que Deus pode te dar. Mas, começando essa lição, estou falando que essa boa vida tem sofrimento, tem luta, tem dor. E nós lemos lá tudo que Paulo passou. E ele concluiu que teve uma boa vida, porque ele entendeu a missão dele e ele cumpriu essa missão para a honra e glória de Deus. Então, esse primeiro exemplo é para nós entendermos que a vitória ela pode vir e muitas vezes vem depois da derrota, depois do sofrimento, depois da dor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero te dizer, se você está vivendo lutas, que a partir desse momento de dor, você vai viver coisas extraordinárias. Se você está vivendo luto, dor, perdas, dificuldades, provações, não quer dizer que você tem uma vida ruim, que Deus esqueceu de você, que você está em pecado. Isso quer dizer que as lutas e as dores, os momentos difíceis, fazem parte e faz parte da nossa vida. E nem por isso a nossa vida vai ser ruim. Pode ser difícil, mas isso serve para a gente crescer, amadurecer, fortalecer a nossa fé. Então, aí o primeiro ponto que nós precisamos entender desse primeiro paradoxo é que a vitória pode vir do sofrimento e da perda. O segundo ponto aqui é que nós precisamos ver a vida a partir do final. Então, o que pode parecer o fim é o recomeço. Então, olha só. Considerando que muitas vezes a vitória surge depois de um período de dor e de sofrimento, é uma atitude sábia ver a vida a partir do final, como fez o apóstolo Paulo. Então, olha só um exemplo desse exercício muito interessante. Se hoje você tem um bom emprego, você pode fazer o exercício de olhar para trás e ver aqueles dias que você estava desempregado, aquelas portas que se fecharam, e agradecer a Deus pelo emprego abençoado que você tem hoje, que sustenta você e sua família, ou que pode realizar os seus sonhos. Se você tem saúde hoje, então você pode fazer o exercício de olhar para trás e perceber e glorificar a Deus por todas as doenças que Ele te livrou, por todos os momentos difíceis que você passou e Deus recuperou a sua saúde. E hoje você está bem. Se você venceu a Covid, se você venceu tantas doenças, cirurgias que pareciam ser impossíveis diante dos olhos humanos. Olhar, fazer esse exercício de olhar para trás. E tudo aquilo que você orou chorando, hoje você pode agradecer sorrindo. Hoje você pode dar glória a Deus e agradecer pelos sonhos realizados, pela faculdade tão sonhada, pela aquela viagem realizada, pelos filhos que você sonhou, quem é pai, quem é mãe, pela conversão de um amado, de um parente, de um pai, de um irmão, de um amigo.
e tantas outras coisas. Isso é ver a vida a partir do final. Olha só, esse exercício fará você enxergar a presença de Deus em sua vida. Ele mostrará que há espaço para o sofrimento em uma boa vida. Que tudo que você sofreu no passado te fez mais forte, te fez mais maduro, te aproximou mais de Deus. Então, nós precisamos ver também o sofrimento, a dor, como canal, né? Coisas que Deus usa para nos abençoar. E o terceiro ponto aqui, desse primeiro paradoxo, é que nós precisamos abrir nossos olhos para a realidade. Qual realidade? Nem todas as pessoas encaram o sofrimento, a dor, o luto, as dificuldades, as provações da mesma maneira. E isso que vai diferenciar de uma boa vida ou não. Por quê? Olha só. Nem todo mundo é afetado do mesmo modo, diz a revista. Milhares de pessoas vão para a cadeia, alguns se regeneram e têm uma boa vida após isso, e outros não, saem piores, ou saem fazendo coisas ruins, querendo se vingar ou continuando na vida que tinha antes. Então, ou seja, o que não é o que aconteceu conosco, mas realmente como nós reagimos à crise que vai fazer essa diferença. Crise, dor, luto, doença, dificuldades, todos nós vamos passar. Mas como nós vamos reagir a esses momentos, como nós vamos lidar com eles, que vai fazer a diferença. Então fala aqui, ó, o que essas experiências têm em comum é o poder de abrir os nossos olhos para a realidade. E a realidade é essa, que todos nós vamos passar por isso. Alguns mais, em maiores graus, outros em menores, alguns em algum momento mais cedo da vida, outros mais tarde. Mas esse primeiro paradoxo fala o quê? Que muitas vezes nós lutamos por aquilo que nós menos precisamos. E aí nós podemos refletir, talvez todos os nossos esforços em ganhar dinheiro, em sermos promovidos, em termos sucesso, em sermos reconhecidos, em agradarmos as pessoas, o próximo. E às vezes a bênção está nas coisas simples, está na dificuldade, está naquele momento de dor, onde nós nos aproximamos mais de Cristo. Não é pecado, e a Bíblia não fala que é, nós queremos uma vida melhor. Pelo contrário, a palavra de Deus fala para nós sermos realmente os melhores, para a honra e glória do nosso Deus. Nós devemos nos esforçar de sermos o melhor chefe, o melhor funcionário, o melhor aluno, o melhor marido, o melhor filho, não para nos envaidecermos, né? Para enchermos o nosso ego, mas para glorificarmos a Deus. Olha, porque eu sirvo a Cristo, porque eu sou cristão, eu dou o meu melhor. Mas nós temos que entender aonde e de que forma nós estamos nos esforçando, gastando todo o nosso tempo, nossa energia, nossa inteligência e nossos esforços. Então, esse é o primeiro paradoxo. O segundo nos diz assim, ó, temos de perder a vida a fim de salvá-la. Um grande paradoxo, né? Lá no início nós falamos que aos olhos humanos, para ter uma boa vida, nós precisamos ganhar. O verbo ganhar, o verbo ter, o verbo crescer. E o Evangelho diz que nós temos que perder, diminuir. Estranho, né? Vamos ver Marcos 8, 34 e 37. Marcos, capítulo 8, 34 e 37. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á.
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Então, ou seja, Jesus falando, olha só, quem quer ganhar tem que perder. Quem quer ser abençoado tem que diminuir, tem que baixar a bola. Menos de mim, mais de Cristo. Mais de Cristo em mim, menos do Danilo, menos das minhas vontades, menos, né, das coisas que satisfazem minha carne, meu ego, e mais da palavra, e mais uma vida de piedade, mais uma vida consagrada. Está aqui no primeiro parágrafo, olha só. Muitas pessoas acham que a boa vida se resume no acúmulo de bens, prestígio e fama. Isso faz com que as pessoas se tornem cada vez mais mesquinhas. Com certeza. É ter, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou. E aí você vai subindo o degrau da escada, da ascensão, do status, da sua carreira profissional, de tudo aquilo que você e o mundo planejou e diz que você tem que ser. Por outro lado, aquele que perde sua vida por causa de Cristo e de seu evangelho, a achará. E aí que está a pergunta, né? Que Jesus fala. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual proveito você ganhar todas as riquezas, dinheiro, fama, sucesso, tudo que você sonhar, você conquistar, tudo que você quiser, você poder realizar, mas viver a eternidade no inferno, perder a sua alma, que é o seu bem mais precioso. Somente aquele que se dedica a Cristo, ao Evangelho e aos necessitados é que encontra uma vida realmente nobre e produtiva. Então, olha só. A alma que tem amplos horizontes expande-se e desfruta de paz, segurança e alegria. Eu acho que vocês já viram em filmes, leram em livros, tem histórias na palavra de Deus, na Bíblia, que fala disso, né? Pessoas que tinham tudo, tudo, mas foram infelizes, continuavam vazias, continuavam sem entender o propósito da vida. E aí Salomão diz, olha, tudo é vaidade, é correr atrás do vento, tudo isso aqui passa, descobri que é vaidade e eu correndo atrás disso. Temos de perder a vida a fim de salvar. E aqui é um segundo paradoxo muito interessante e importante, onde o mundo diz para a gente ganhar, onde o mundo diz para a gente ser sempre o primeiro, onde o mundo diz que custe o que custar, né? Olhe para você, se preocupe com você, você tem que conseguir, né? Não olhe para o lado, não olhe para trás, vai, 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 que você consegue. E aí Jesus fala, olha, você tem que perder sua vida, você tem que baixar a bola, você tem que ser mais humilde, você tem que, o seu velho eu tem que morrer para que um novo homem nasça, uma nova mulher, um novo homem, cheio do Espírito Santo, que ama, que perdoa, que me busca, que se preocupa com o próximo, que prega o evangelho, que vive, que testemunha, que erra, mas que levanta e segue em frente. Esse é o segundo paradoxo. O terceiro paradoxo que a revista traz é sobre a liberdade. A liberdade não está em nos conformarmos às expectativas do mundo, nem em realizarmos nossos mais profundos desejos, mas em seguirmos o chamado para a nossa vida. Quando a gente fala em boa vida, muita gente pode pensar, olha, em ser livre, fazer o que eu quiser, poder ir aonde eu quiser e ter essa liberdade, sem correntes, sem ter que dar satisfação. E muitas vezes adolescentes, jovens pensam assim: não vejo a hora de sair da casa dos meus pais, de ter o meu canto, de ser livre, de me dar satisfação.
E aqui a revista traz, o autor traz que a liberdade não é ausência de restrições ou eliminação de responsabilidades. Imagine a vida sem restrições, sem leis, sem responsabilidade. O caos que seria. Então, nós não somos totalmente livres. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade, nós precisamos de regras. As regras são importantes, as leis são importantes, as responsabilidades e as funções de cada um é de extrema importância para vivermos bem em comunidade, em sociedade. Então, isso, a liberdade, ela não é essa ausência de restrições. As restrições são importantes, sim. Então, olha só, nós precisamos entender, aí sim, que cada um de nós tem um chamado. E a nossa liberdade está em vivermos esse chamado, em obedecermos esse chamado, em entendermos esse chamado, e aí nós vamos viver, somos livres para cumprir esse chamado, e aí sim nós estaremos felizes e teremos uma boa vida. O texto da lição base mostra Paulo que Paulo entendeu esse chamado. E esse chamado não era para ser rico, para acumular riquezas, para ser um grande rei, mas para ser um servo de Cristo, um apóstolo que sofreu na pele tudo o que ele sofreu por amor a Cristo, por amor às igrejas, aos irmãos e ao Evangelho, para que o Evangelho se propagasse. E aí ele foi, as viagens missionárias de Paulo, e a gente pode entender muito mais da sua vida lendo as suas cartas. Mas Paulo, aos olhos do mundo, ele não teve uma boa vida sofrida. Aos olhos de Deus, ele teve uma vida maravilhosa. Teve uma boa vida, sim, porque ele entendeu o chamado dele. E o chamado, meus amados, para cada um é diferente. Mas não é um chamado que muitas vezes a gente pode ter, um chamado para ser o melhor, para ser um grande, para ter status, ter poder. Pode ser que sim, você seja chamado para ser um prefeito, um grande chefe, um médico líder, um grande juiz, uma juíza. Pode ser sim que o seu chamado seja esse. Mas pode ser que o seu chamado seja trocar fraldas de crianças deficientes. Pode ser que seja cuidar de idosos. Pode ser que seja limpar uma rua, uma casa, uma calçada. Pode ser que o seu chamado seja de interceder pelos irmãos e tantos outros. Então, o chamado não tem esse status de um chamado é mais importante que o outro. Ah, tem chamado para o pastorado, pastor, presbítero. Ah, não, aquele irmãozinho, irmãzinha é para limpar a igreja, para cuidar dos enfermos. É importante da mesma forma. É o mesmo grau de importância para Deus. O importante é você e eu entendermos o nosso chamado e vivermos a nossa vida com esse propósito de praticarmos esse chamado. Se o meu chamado é para cuidar de vidas, eu vou cuidar. É para ensinar, eu vou ensinar com zelo. Se é para interceder, eu vou interceder. Se é para cuidar, limpar da igreja, eu vou limpar. Vou dar o meu melhor, seja qual for o meu chamado. Então aqui o autor da revista traz esse terceiro paradoxo como essa liberdade, que a liberdade está na obediência ao nosso chamado, ainda que esse chamado nos coloque em circunstâncias difíceis. Olha o chamado de Paulo, olha as situações difíceis que ele foi colocado por causa desse chamado. Ele foi preso, ele foi açoitado e tantas outras coisas que nós lemos aqui no texto, segundo Coríntios. Então, ele entendeu o chamado e esse chamado o levou a situações difíceis e complicadas.
Mas um chamado, está aqui na revista, não precisa ser chegar ao topo de uma grande empresa ou ser a mulher mais glamurosa da festa. O chamado pode envolver trocar fraldas de uma criança com necessidades especiais ou serviço humilde aos refugiados de uma guerra. A liberdade, a verdadeira liberdade, vem em obediência ao nosso chamado. Olha que importante, olha que interessante. E aí a gente começa a ver que uma boa vida não é uma vida de glamour, não é uma vida de luxo, de festa, de status, de milhares de seguidores, das pessoas querendo ser você, imitar você, mas de entender a nossa missão, de não nos conformarmos, está aqui, com as expectativas do mundo, não nos conformarmos com esse mundo, não nos amoldarmos com esse mundo, mas seguirmos o nosso chamado para a nossa vida. E aí vem a pergunta, meu jovem da quarta igreja, da mocidade, você já sabe qual é o seu chamado? Você já tem bem claro na sua mente, no seu coração, qual o seu chamado? Você já tem se preparado para esse chamado? Tem exercido já esse chamado e tem abençoado vidas através desse chamado? Eu não sei aonde Deus te colocou, ou quer te colocar, ou vai te levar. Quantas pessoas você vai conviver, faculdade, hospital, empresas, igreja, ruas, casas, bairros, cidades, países. Eu não sei aonde o seu chamado vai te levar. Mas uma coisa eu sei, eu aprendi com essa lição e você também vai aprender. Você precisa viver de acordo com o seu chamado. E esse chamado, abençoar vidas e glorificar o nome de Deus. Amém? Esse é o terceiro paradoxo. E o quarto e último paradoxo diz assim: temos de entender o mal que há em nós antes de realmente abraçar o bem na vida. O que é isso? Entender que eu sou mal, que eu sou ruim, que o Danilo é ruim, pensa coisas ruins, sente coisas ruins, fala coisas ruins, porque o mal habita em mim. Eu sou pecador e você também é. Então eu preciso entender que eu sou pecador, que eu sou ruim, que eu sou mal, que eu não sou bonzinho assim, para poder abraçar o bem, para poder praticar o bem, para poder entender que o bem vem de Cristo e não de mim mesmo. Olha só, primeiro parágrafo aí. Até que entendamos nossa propensão para o erro, jamais atingiremos a capacidade de fazer o que é certo. Por um lado, sabemos o que é certo, porém fazemos o que é errado. Por outro, quando fazemos o que é errado, nunca admitimos. Então, olha só, a gente quer fazer o bem, fala aqui também, né? Que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, e faço com muita facilidade. Porém, quando eu erro, eu não admito, eu não confesso. O ser humano é assim. Isso foi lá, nossos primeiros pais, Adão e Eva, um culpando o outro. Foi a mulher que me deste, foi a serpente, foi Adão, foi Deus, foi um culpando o outro, ao invés de assumir o erro. Perdão, eu errei, eu caí, eu pequei, eu vacilei. Aqui no terceiro parágrafo, se não pudermos aceitar o nosso fracasso e pecado, jamais conseguiremos escapar dele. Eu preciso entender as minhas fragilidades, os meus pecados, a área que eu sou mais suscetível para eu poder vencer esse mal. Né? Todo mundo fala que a gente tem que entender, conhecer o inimigo para poder vencer a guerra. É bem isso. Qual é o meu inimigo? Aonde eu estou caindo? Onde eu estou pecando?
Qual eu sou mais suscetível? Que área da minha vida é isso? Eu vou entender que eu sou pecador, que eu sou mal, que eu sou ruim, e eu vou trabalhar para vencer esse mal em mim. Trabalhar como? Palavra de Deus, oração, tudo aquilo que vai me aproximar mais de Deus, vai me fortalecer, e eu vou buscar ajuda para realmente abraçar o bem que a vida me proporciona, o bem que Cristo quer me dar. Olha só, paradoxalmente, só encontramos vida boa quando entendemos que não somos bons. Para solucionar o problema do mal que existe em nós, o caminho não é a negação. Não é negar que, eu não sou tão mal assim, não é tão pecado assim, eu não errei tanto. Mas fulano fez isso, por isso que eu fiz, por isso que eu revidei, por isso que eu pequei, por isso que eu caí. Olha o que ele fez, olha como a igreja é, olha como. E aí começar a negar e a achar culpados. Mas o caminho para a solução desses problemas é a confissão, o arrependimento e o perdão. Eu preciso aceitar, entender que eu sou mal, eu preciso confessar meus pecados, me arrepender verdadeiramente, pedir perdão e não fazer mais e seguir uma nova vida. Se eu não entender que eu sou mal, se eu negar, eu vou continuar fazendo coisas ruins, eu vou continuar magoando pessoas, eu vou continuar me machucando e principalmente ferindo a Deus e a sua palavra. Então, esse quarto paradoxo fala assim, que realmente somos, a maior dádiva que recebemos de uma derrota pessoal é nós entendermos que nós somos pecadores. Essa derrota pessoal precisa existir. Eu preciso morrer para que Cristo cresça em mim, diminuir para que Cristo cresça em mim. Então, chegamos aqui ao final dessa introdução, dessa primeira lição, que fala de 4 paradoxos. E eu vou retomar com os irmãos. Olha só. Primeiro paradoxo. Muitas vezes, aquilo pelo qual lutamos é o de que menos precisamos, ou que nos fará muito mal. Segundo paradoxo. Temos de perder a vida a fim de salvá-la. Temos de perder a vida a fim de salvá-la. Terceiro paradoxo, a liberdade. A liberdade não está em nos conformarmos às expectativas do mundo, nem em realizarmos nossos desejos, mas em seguirmos o nosso chamado para a vida. E quarto e último paradoxo, temos de entender o mal, que há em nós antes de realmente abraçar o bem na vida. E chegamos à conclusão e aplicação. Compreender os paradoxos da vida é a chave para encontrar e viver a boa vida. Temos de aprender como a vitória pode surgir no meio do sofrimento e da derrota, e como perdemos a vida a fim de ganhá-la. Temos de ser obedientes ao chamado e reconhecer o mal que habita em nós, a fim de abraçar o bem que está em Cristo. Às vezes, chegar ao fundo do poço pode ser o começo de uma nova vida. E aí eu quero terminar lendo com os irmãos Lucas 12, 16 a 21. Lucas 12, 16 a 21. Jesus reprova a avareza. Diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores ainda, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens.
Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: olha só, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E aí está a pergunta lá do início da lição, num dos primeiros slides que eu passei. O que realmente importa? Tudo que você está acumulando, tudo que você está conquistando, o que você tem gastado tempo, seus dias, seus anos, seus meses, para quem ficará? Do que valerá? Não é pecado ser rico, não é pecado buscar uma vida boa, não é pecado ser o melhor, buscar conhecimento, buscar promoções, buscar se destacar. O pecado está aqui. É para quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É o acúmulo, é onde está o nosso coração. Nosso coração está na nossa profissão, está nos nossos estudos, está na nossa inteligência, está na nossa família, está nos nossos bens, está no nosso namorado, namorada, está no nosso casamento, nos nossos filhos. O nosso coração tem que estar em Deus, nas coisas de Deus, nas coisas do alto. E aí eu gostaria de terminar com essa canção, com esse hino. E eu quero ler para vocês, às vezes a gente canta sem, né, prestar atenção na letra. Não vou cantar não, podem ficar tranquilos aqui, mas eu quero recitar e que você entenda, preste atenção na letra, que tem tudo a ver com o que nós estudamos hoje. Se paz a mais doce me deres gozar, se a dor mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo final. Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Que tenhamos uma boa vida, uma vida com Jesus. Sou feliz com Jesus, apesar dos pesares, apesar do sofrimento, da dor, da pandemia, do luto e de tantas coisas que têm nos afligido. Sou feliz com Jesus. Que possamos olhar para trás e dizer: eu tive uma boa vida. E se Deus nos permitir, olhar para os dias que virão, eu terei uma boa vida. Porque eu vou gastar tempo no que realmente importa. Jovem, jovem, jovem da mocidade, da quarta igreja, que essa revista que está começando hoje, Uma Boa Vida, possa abençoar nossas vidas. Que cada lição possa ser edificante, possa nos fazer amadurecer, possa nos trazer lições preciosas. Olha só, tem muitas, hein? Olha só, vivendo para nós mesmos, nem só de pão, o sustento de uma boa vida, autonomia e felicidade pessoal, olhando para fora, algo maior que a vida, vivendo segundo a verdade, utilitarismo e a vida descartável, a ordem natural, o certo e o errado, beleza e arte, esperança, liberdade e felicidade, a boa morte. Lições preciosíssimas para o teu crescimento, para a tua edificação. Um bom domingo a todos, uma semana abençoada. Obrigado pela atenção
e até a próxima.